Seguir Deus não significa nunca mais sentir vontade de pecar. Seguir Deus e amar Deus é lutarmos todos os dias contra os desejos errados. O próprio apóstolo Paulo falava de uma luta interior entre querer fazer o bem e acabar por cair em erro. Santo Agostinho dizia, quando era mais novo, lhe apetecia roubar peras da casa do vizinho. E não era porque na casa dele não tinha, era porque a do vizinho era melhor. Ou seja, nós nascemos com uma inclinação para o mal, nós nascemos com uma inclinação para o pecado e nascemos num mundo que ainda é dominado pelo mal. Portanto, é normal, vamos cometer erros. E, de facto, o pecado afasta-nos de Deus. Mas a vergonha do pecado é que nos mantém longe deles. A vergonha e o facto de sentirmos que não somos dignos da graça de Cristo depois de pecar é que nos mantém longe dele. E eu decidi fazer este vídeo porque isto foi uma coisa que eu, no início do meu caminho cristão, eu sofri muito porque eu quando cometi algum erro ou assim, e cometi muitos, não é, neste caminho, ainda cometo, mas principalmente no início, não é, e erros mais graves, eu sentia, depois de fazer algo, sentia mesmo muita vergonha em me ajoelhar e rezar a Deus e pedir perdão. Sentia que já não era digno dele, que já não merecia a graça dele, e mesmo quando eu eventualmente ganhava a coragem e me ajoelhava, eu dizia diretamente, dizia mesmo a Deus que não era digno, que eu já não merecia a salvação e que eu não queria a salvação, mas que ele ia ser sempre o meu Senhor, na mesma. E então eu acho que é perigoso. Foi como eu disse, claramente o pecado nos afasta de Deus. Para viver nos próximos de Deus temos que viver em santidade, mas a vergonha é que nos mantém afastados, porque nós temos um Deus misericordioso que prega o arrependimento. E, na verdade, quem me ajudou nisto foi um padre, que até foi da minha primeira confissão que eu fiz, que eu desabafei isto com ele, e ele disse-me uma coisa que ficou para mim até hoje, que é: nós devemos viver uma vida voltada para Deus, lógico, mas principalmente nos momentos em que nós erramos e pecamos, é que nós temos que nos voltar para Ele. Esses são os momentos mais importantes em que nós temos que nos ajoelhar perante Cristo e rezar e pedir o arrependimento e arrepender-nos e pedirmos misericórdia a Cristo, principalmente nesses momentos. E ele disse-me também que sentir vontade de pecar e pecar não quer dizer que existe uma falta de fé ou não existe amor verdadeiro por Deus. Não, significa que nós estamos em luta. E nós vamos estar sempre em luta neste mundo. Porque, como eu disse, este mundo ainda é dominado pelo mal. E nós sentimos uma inclinação natural para o mal. Como eu referi, Santo Agostinho, dizer, quando era criança, sentia vontade de roubar peras na casa do vizinho. E não era porque não tinha em casa, é porque a do vizinho era melhor. Nós temos esta inclinação para o mal. Mas nós também temos um Deus que é misericordioso. Portanto, aquilo que te afasta depois de tu pecares não é o pecado, nem é Deus que se afasta de ti. É a vergonha que tu sentes depois de pecar. Mas é exatamente nesses momentos depois de pecar que tu tens que te voltar a Deus. Porque está na Bíblia que é que Deus olha para o nosso coração. Deus olha para aquele coração que se arrepende e que sente e que quer Deus por perto. E Deus não olha para a fraqueza da nossa carne. Lembrando, o pecado afasta-nos de Deus. Mas a vergonha é que nos mantém afastadas dele. Lembra-te sempre, a misericórdia de Deus é maior do que as nossas quedas.